Olá, meu nome é Paula Davi Padilha e fui orientada pelo professor Dr. Matheus Dias no estudo a respeito do desenvolvimento de um sistema de baixo ruído para medir a magnetostricção de aços elétricos de grão orientado que foram submetidos à tensão de compressão. O objetivo do estudo foi trabalhar na redução de ruídos experimentais no sistema de medição da magnetostricção de aços elétricos de grão orientado, reduzindo assim o ruído de fundo e a geração de harmônicos indesejáveis. Os aços elétricos são materiais que estão presentes nos núcleos de transformadores de potência e a magnetostricção está relacionada e contribui com a presença de ruído e com o aumento da perda de potência dos transformadores. No caso, quando há uma indução magnética externa ao aço elétrico, o campo aplicado induz mudanças na estrutura de domínio que gera uma movimentação de suas paredes, causando deformações elásticas no material, que é conhecido como magnetostricção. Na indústria dos transformadores, têm surgido diretrizes e regulamentações estabelecidas pela União Europeia na redução de níveis de perda e de ruído. Dessa forma, muitas empresas do setor estão desenvolvendo pesquisas relacionadas a esse assunto. No trabalho, foram utilizadas 2 amostras de aço elétrico de grão orientado com dimensões de 310 por 300 mm e espessura de 0,27 mm, com classificação H110-027, sendo que o recobrimento típico das amostras do tipo C5 não foi removido. As amostras usadas foram cedidas pela siderúrgica Aperam. No preparo dessas amostras, 2 extensômetros foram colados na região central de cada um dos lados da chapa, para assim ser possível montar as configurações de ponte de Wheatstone de 1/4 e de meia ponte. Vale ressaltar que as medições são feitas baseadas nas deformações sofridas pelo material e que são captadas pelas resistências presentes nos extensômetros que são refletidas pela ponte de Wheatstone. Nesse estudo, foram observados os comportamentos da magnetostricção para 4 diferentes induções magnéticas, de meio, 1, 1,5 e 1,7 Tesla, sendo que para cada uma dessas induções foram feitas 6 séries de medições. A primeira coisa que foi observada é a verificação dos dados obtidos experimentalmente. No gráfico apresentado, temos a curva senoidal da indução magnética aplicada com amplitude de 1,5 Tesla e a curva de magnetostricção, que está em roxo. Note-se que o sinal da magnetostricção apresenta o dobro da frequência da indução magnética, decorrente da simetria apresentada pela curva de magnetostricção. Com isso, é possível determinar que as medidas obtidas experimentalmente representam de fato a magnetostricção. Além disso, foi criado um programa que aplica nos dados obtidos um ajuste polinomial com 20 pontos, como forma de reduzir o ruído de fundo das medidas. Nos gráficos apresentados na tela, temos as curvas de magnetostricção quando aplicada a 4 diferentes induções magnéticas. As curvas em vermelho são as curvas após a aplicação do ajuste. Observa-se que para as induções mais altas, o ajuste aplicado elimina parte da interferência causada pelo ruído. Já para os valores mais baixos de indução, como é o caso do meio Tesla, mesmo após aplicar o ajuste, não é possível mascarar o efeito do ruído nos dados experimentais, pois o comportamento da curva de magnetostricção ajustada continua a apresentar um comportamento alterado pelo ruído. Também foi feita uma comparação entre a configuração de 1/4 de ponte e de meia ponte, para observar se a configuração auxilia na redução do ruído medido. Na tabela estão apresentados os valores das médias com os desvios padrões para as diferentes induções. Observando os valores, a gente nota que para ambas as amostras, a indução de 1,7 Tesla houve uma grande divergência nos valores. Uma possível hipótese para essa divergência é a existência de harmônicos durante as medições. Já a respeito dos outros valores, não é vista nenhuma diferença significativa nas medidas feitas com as configurações de 1/4 ou de meia ponte de Wheatstone. Além disso, a fim de se observar se o carro RJ50, que liga o aparelho da ponte com o aparelho onde são ligados os extensômetros, contribui como uma fonte de ruído, foi feito um estudo comparativo entre as medidas feitas com e sem cabo, onde além dos dados crus, os dados foram processados de forma a se aplicar uma média sobre a taxa de aquisição e sobre essa média foi aplicado o ajuste polinomial. Observa-se que a ausência do cabo não influencia na redução do ruído. Também nota como a aplicação da média e do ajuste permite a obtenção de valores de magnetostricção pico a pico reduzidos pela metade. Ao longo desse estudo, foi possível obter algumas conclusões importantes a respeito do comportamento da magnetostricção dos aços elétricos. A respeito da comparação entre as 2 diferentes configurações de ponte, não houve diferença significativa, e dada a maior complexidade da montagem de meia ponte, a configuração de 1/4 de ponte é mais vantajosa e recomendável. Em relação à presença de cabo, ela não se mostrou como uma possível fonte de ruído. Sendo assim, como a montagem feita com a utilização do cabo é mais simples e ela não interfere nas medidas feitas, recomenda-se a sua utilização. Por fim, foi possível perceber que a abordagem de obtenção dos dados por meio da sua configuração, como forma de redução de ruído, não se mostrou efetiva. Por outro lado, a aplicação da média e do ajuste se mostrou bem efetivo. Assim, a gente nota que a melhor abordagem para a redução do ruído é pelo processamento dos dados obtidos. Gostaria de agradecer ao professor Matheus pelo apoio e ensinamentos e ao auxílio da Fundação FAPESP. Muito obrigada.